Fala, mergulhador! Tudo certo? Aqui quem fala é o instrutor Alex Silva e nessa aula aqui eu vou te mostrar o que é um Rate Limit e qual que é a importância dele nas nossas APIs REST. Então vamos lá. O que é um Rate Limit? Rate Limit nada mais é do que um design pattern de resiliência que ajuda a proteger uma API REST do uso excessivo dos seus consumidores. Ela é um design pattern que é muito utilizada em APIs públicas. Tá, mas como é que ela faz isso? Como é que ela protege uma API REST? Bom, ela limita a quantidade de requisições que os clientes podem fazer, evitando assim o uso excessivo por parte dos clientes. E onde que o Rate Limit ele é implementado? Bom, como eu falei, na própria aplicação, na API REST, mas ele também pode ser implementado em um API Gateway e também até mesmo no próprio consumidor. Nessa aula aqui eu vou focar toda a minha explicação no lado do servidor ou aplicação, que é uma das partes mais importantes para ser implementado o Rate Limit. Por que o uso excessivo ou descontrolado de uma API por parte dos seus clientes é algo muito ruim? Bom, se o uso da API não é limitado, qualquer cliente pode fazer quantas requisições ele quiser. E esse cliente ele pode acabar utilizando todos os recursos disponíveis na aplicação e no seu servidor. E como consequência, as requisições de outros clientes vão começar a apresentar lentidões no tempo de resposta, assim como falhas, o que pode também causar muita instabilidade no seu servidor e até mesmo a queda do serviço. E como é que o Rate Limit funciona internamente? Ele possui muitas configurações em alguns algoritmos. Esses algoritmos fazem com que ele controle as requisições. Um dos mais conhecidos é o algoritmo chamado de Fixed Window, que pode ser traduzido como janela fixa ou período fixo. Basicamente, ele controla as requisições que são feitas em um determinado período de tempo. Por exemplo, em 1 minuto, cada cliente pode fazer apenas 10 requisições. Se algum cliente ultrapassar esse limite dentro desse período, as próximas requisições dele vão ser recusadas automaticamente pelo servidor, obrigando com que o cliente espere aquele período até poder fazer outras requisições. E o status code que geralmente é utilizado na resposta quando esse problema acontece, quando o cliente ultrapassa esse limite, é o 429. No ecossistema Java, quem implementa o Rate Limit para o servidor, no lado do servidor, é o Bucket4j. Então vamos utilizar ele para fazer a nossa implementação. Mas antes de implementar essa ferramenta aqui, vamos precisar entender sobre uma das suas dependências. Imagine então o seguinte cenário: temos a nossa API REST, a nossa aplicação, que ela está hospedada em 2 servidores diferentes. Isso é algo muito comum hoje em dia para aumentar a escalabilidade da nossa aplicação, fazendo com que ela consiga atender múltiplos clientes ao mesmo tempo. Mas o que acontece agora é se decidimos colocar um Rate Limit na nossa aplicação. Como ela está distribuída entre 2 servidores, a configuração do cliente e o que ele já consumiu vai precisar ser sincronizado entre os 2 servidores. E como é que a gente consegue fazer isso? Bom, se você pensou em utilizar um banco de dados para fazer isso, você está certo. Poderemos sim utilizar um banco de dados para guardar toda a informação das requisições dos clientes que são feitas entre ambos os servidores, fazendo com que os servidores consultem tudo de um lugar só centralizado. Porém, isso também gera um problema. Devido à natureza do banco de dados, que ele precisa manter toda essa parte de consistência das informações, isso vai deixar o nosso sistema ainda mais lento. Mas então existe uma outra alternativa muito mais rápida do que um banco de dados para sincronizar a informação dos clientes entre as aplicações que estão em servidores diferentes. Essa alternativa é conhecida como sistema de cache distribuído. E um bem conhecido é o Hazelcast. Esse sistema aqui ele é suportado pelo Bucket4j e também é recomendado na documentação. Então, no lugar do banco de dados, vamos ter um sistema de cache distribuído que vai sincronizar a informação dos clientes entre os 2 servidores, a informação de quantas requisições que esses clientes estão fazendo. Então, caso algum cliente utilize todo o limite que ele tem disponível, ambos os servidores vão ter essa informação e ambos os servidores vão bloquear o cliente automaticamente ao mesmo tempo. Bom, mergulhador, então agora que você já entendeu toda a teoria por trás do funcionamento de um Rate Limit, chegou a hora de implementar ele na prática dentro da nossa API REST. O projeto que eu vou utilizar nessa aula é uma API REST de mensagens muito similar à API do Twitter, por exemplo, em que todos os usuários podem ler as mensagens, ou seja, todo o público, na verdade, pode ler as mensagens,
só que só usuários autenticados podem criar novas mensagens, tá? Então eu vou abrir aqui todos os pacotes, vamos lá. Tem o pacote de API com um controller, um model, o pacote de domain e o pacote de security. Aqui na segurança eu utilizei a configuração basic para fazer a parte de segurança, com 2 usuários fixos aqui, né? E como podemos ver aqui nas configurações dos endpoints, o get é permitido em todos os endpoints, mas o post só é permitido que use o post em mensagens apenas usuários autenticados que tenham essa role aqui de cliente, tá? Bom, fiz tudo isso só para simplificar aqui essa aula, tá bom? Esses usuários aqui estão fixos, vamos utilizar os 2 usuários para realizar os testes e também vamos testar com o usuário anônimo, né, com o público. E é claro que eu não posso esquecer, eu também estou utilizando um banco de dados chamado MySQL. Bom, beleza, feito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nas Application Properties. Eu estou utilizando o Application YAML, no formato Application YAML. Aqui está a configuração do banco, né, usuário e senha. Você pode utilizar o seu próprio banco de dados. Eu estou utilizando o banco de dados dockerizado, tá? Eu incluí aqui no projeto também o Docker Compose, se você quiser utilizar o mesmo banco de dados que eu, na mesma versão e tudo mais. Bom, vou fechar aqui. A parte do JPA está configurada para criar as tabelas automaticamente, então não tem uma necessidade de fazer nenhuma migration, nem nada do tipo, tá? Agora que já demos uma overview no projeto, precisamos carregar as dependências do Bucket4j. Então vamos lá, eu vou pesquisar aqui Bucket4j e já vai cair no GitHub do Bucket4j. Nessa página do GitHub do projeto do Bucket4j, temos diversos links para as documentações e implementações de exemplo, certo? Seria esses 2 links aqui, eu vou até abrir eles. Essa seria a documentação inteira do Bucket4j e aqui algumas referências de implementação. Porém, como estamos utilizando o Spring Boot, não vamos utilizar diretamente essa implementação. Vamos utilizar o Bucket4j com o Spring Boot, então vamos precisar de uma outra dependência e não dessa. Mas eu recomendo você ler a documentação do Bucket4j se você quiser entender toda essa biblioteca aqui. Então eu vou pesquisar aqui Bucket4j Spring Boot. Eu vou cair aqui na página do Spring Boot Starter do Bucket4j. Este é um starter do Spring Boot que não é oficial, mas ele está atualmente sendo mantido e atualizado, tá? Então não tem problema em utilizar ele. E aqui vamos exemplos de implementação com o próprio Spring Boot e as suas dependências. Nota que ele também depende do Spring Boot Starter Cache, certo? Do Spring Cache. E também, é claro, da implementação de um cache específico, né? No caso aqui ele dá um exemplo com o eCache, mas no nosso caso vamos utilizar o Hazelcast como cache. Então eu já vou copiar essas dependências que estão aqui, menos essa do eCache, né? Depois eu vou precisar achar a dependência do Hazelcast. Vamos ver aqui no meu POM. Coloquei embaixo do pacote do Security. A versão do Spring Boot Starter Cache não precisa ser adicionada, mas precisa ser adicionada a versão do Bucket4j Spring Boot Starter. Então eu vou fixar aqui uma versão 0.5.2, já que esse Spring Starter ele não é um starter oficial. Deixa eu voltar aqui para o Google Chrome, para o meu navegador. Aqui são alguns exemplos de implementação, por isso que eu estou já utilizando o YAML, porque ele facilita muito essa criação desses bins dentro aqui desse arquivo de configuração. Agora ficou faltando então só o Hazelcast. Eu vou pesquisar aqui, Hazelcast Spring, e eu vou cair na página de documentação, onde ele explica a implementação com Spring. Eu acho que é essa daqui. Beleza, deixa eu fechar. Bom, aqui estão algumas dependências que a gente poderia utilizar, esse Hazelcast All e o Hazelcast Spring. Eu vou utilizar essa daqui, mas se eu não me engano a versão 4.24 não é a mais atual. Eu vou verificar qual que é a versão mais atual. Eu vou só colar ela aqui para não perder. Deixa eu pegar esse nome. Hazelcast Spring Maven. E agora eu vou achar aqui dentro do repositório do Maven qual que é a versão mais atual. É a versão 5.1.1. Então vou utilizar ela. Bom, nem precisava ter colado aqui no meu POM a versão antiga, mas tudo bem. Agora sim, então eu fiquei aqui com a versão 0.52 do Spring Boot Starter do Bucket4j
e os 5.1.1 do Hazelcache e Spring. E aqui embaixo eu tenho o do Spring Boot Starter Cache, que não precisa de uma versão, né? Ele vai puxar a versão aqui da raiz do Spring Boot Parent. Eu vou recarregar as dependências para poder baixar. Vou guardar aqui enquanto baixa. Beleza, com as dependências já carregadas, eu vou iniciar a configuração do projeto. No caso, eu preciso configurar primeiro a dependência do Bucket4j, que seria o cache, que estão utilizando agora o Hazelcache, né? Para isso, aqui na documentação do starter do Bucket4j, vou fechar as outras abas aqui, ele tem alguns exemplos de implementação. Olha, eu vou só abrir um deles, vou dar uma verificada aqui no projeto. Eu vou focar primeiro aqui no Application YAML, depois eu vou nesse XML. Bom, como podemos ver, vou só aumentar aqui um pouquinho. Basta aqui passar a informação Spring, Cache, Type, JCache. O JCache é como se fosse uma padronização de caches para o Java. Então, o Hazelcache suporta o JCache. Basta você passar essa configuração aqui para o Spring, né? Tem aqui o provedor, né? Hazelcache Server. E aqui a configuração que é feita em XML. E essa aqui é uma configuração de exemplo do próprio Bucket4j Starter. Eu vou utilizar essa configuração, mas eu não vou entrar em detalhes de cada uma das opções que estão disponíveis no Hazelcache, tudo bem? Nessa aula aqui o foco mesmo é no Bucket4j. Então vou começar a descrever as propriedades, vamos lá. Cache, type JCache, seguido do provedor, seguido de JCache também. E agora sim, o provider, passando o pacote do Hazelcache, cache.impl.hazelcache server caching provider, beleza. E aqui embaixo passo config, classpath, hazelcache.xml. Opa, aqui faltou um L, beleza. Hazelcache, caching provider. Poderia até mesmo ter copiado. Eu vou aqui embaixo, agora no Resources, precisamos criar o Hazelcache XML. E eu vou copiar o conteúdo daquele arquivo de exemplo. Vou mudar somente algumas propriedades aqui. Deixa eu copiar esse aqui, beleza, colei. Aqui no name, olha, seria o nome do cache que vamos utilizar. Que seria o local onde vamos guardar toda aquela informação dos clientes e do que eles estão utilizando dos nossos limites. Então pode ser mensagem rate limit, para deixar um pouco mais claro o nome do nosso cache, tá? Beleza, feito isso, aparentemente já está configurado o nosso provedor. Falta só adicionar aqui na nossa application do Spring Boot, @enable caching. Já que estamos utilizando o Spring Cache, precisamos passar essa annotation aqui, além de configurar. Com a configuração do cache pronta, podemos configurar agora o Bucket4j. Vamos dar uma olhada na documentação para saber como devemos fazer isso. Vamos aqui embaixo. Bom, temos uma configuração bem genérica aqui. Então vamos lá, Bucket4j, ele enable true, depois aqui embaixo passando os filtros, né? E aqui está o nome do cache, no nosso caso a gente mudou de buckets para mensagem rate limit, certo? Vamos ver aqui. Isso, mensagem rate limit. E aqui embaixo estão as URLs que esse rate limit será aplicado, né? O URL, né? Então aqui vai ser aplicado em todas as URLs. E aqui em seguida os limites em si, né? Então está dizendo aqui o seguinte, que o limite é de 5 requisições a cada 10 segundos. E esse aqui é um filtro que ele é geral, certo? Então não é por usuário. Eu vou implementar esse filtro só para realizar o primeiro teste. Vamos lá? Vou copiar ele. Então, como podemos ver, né? Bucket4j enable true para ativar. E aqui eu começo a escrever os filtros. E aqui eu preciso passar o nome do meu cache. Deixa eu passar aqui mensagem rate limit ao invés de buckets. Aqui definimos a URL. E aqui definimos as regras do cache, né? O time unit aqui também está em segundos, mas posso mudar ele para minutos. Vou mudar até aqui agora, minutos. Eu coloco minutos. E aqui eu vou colocar 2 minutos. E a capacidade de 5 requisições. Vamos testar essa configuração. Vamos inicializar. Beleza, não consegui inicializar, vamos ver.
Estamos enfrentando aqui o primeiro probleminha. Tá dizendo aqui o seguinte, que existem dois bins do mesmo tipo, né, do Bucket4j, Webflux Filter Beans. Deixa eu quebrar aqui um pouco a mensagem, fica um pouco melhor de ler. O Spring está dizendo o seguinte, considere habilitando somente um bin, habilite somente um bin, ou habilite essa opção aqui para permitir que um bin sobrescreva o outro. Acontece que o Bucket4j ele suporta tanto o Webflux quanto o Servlet padrão. Mas para que essa configuração funcione, precisamos adicionar essa propriedade aqui então. Então eu vou copiar ela. Nota que ela começa com Spring, né? Eu já tenho Spring aqui no meu application YAML. Eu vou colar aqui. Ficou main, dois pontos, along bin definition overriding true. Vou só corrigir, tirar esses dois pontos aqui, esse igual. E é assim que deve ficar. Vamos lá, vamos testar. Beleza, inicializou corretamente. Vamos testar para ver se as regras que a gente aplicou de rate limit estão funcionando. Eu vou abrir aqui o Postman e vou fazer umas novas requisições. O endpoint seria esse, de mensagens. É um endpoint público, então não preciso de autenticação. Bom, beleza, fiz aqui uma consulta. Eu vou mostrar aqui o headers para você. Vamos ver. Nota que esse header foi adicionado pelo Bucket4j, ó, xRateLimit remaining. Então ele está dizendo o seguinte, que faltam aí 4 requisições para você ser barrado, né? Para você ser bloqueado por um determinado período. Então vou fazer mais uma e mais uma. Vamos lá. Ó, faltam 0, deixa eu tentar. Agora a resposta foi 429. E o header mudou. Agora temos o header xRateLimit retry after seconds, que quer dizer o tempo em segundos que devemos esperar até poder fazer uma nova requisição. Então nossa configuração está funcionando perfeitamente. Só como eu tinha dito anteriormente, é uma configuração muito genérica que vai ser aplicada para todos os usuários ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de separação. No nosso caso, uma separação por usuário seria muito importante. Então vamos precisar melhorar essa implementação aqui. Vamos dar uma olhada na documentação. Vamos ver as opções que estão disponíveis. Vou vir aqui embaixo. Beleza. Seria essa opção aqui. Na hora de definir os limites, né, o rate limits, também podemos definir uma condição para que ele aconteça. Então, aqui na documentação está dizendo o seguinte, a condição é o usuário não estar logado, ou o usuário ter um username diferente de admin, ou o usuário ser admin. Então, tem várias opções aqui que podemos utilizar. Vamos fazer o seguinte, se o usuário estiver logado, vai ser um limite, e se o usuário estiver deslogado, ou ser um usuário anônimo, público no geral, será um outro tipo de limite, tá? Então, vamos lá, vamos realizar essa implementação. Então, vou apagar aqui boa parte da minha configuração. Eu vou apagar até mesmo a URL. Eu vou definir somente agora a URL de mensagens para ser parte desse limite. E qualquer coisa que venha depois dela. Então, vou colocar aqui um asterístico. E aqui embaixo, sim, eu passo rate limits. E começo a definir os meus limites, de acordo com uma condição. Então, vamos lá. Execute condition. Deixa eu ver se está certo. Execute. Tracinho. Condition. Tá certinho. Beleza. E agora, como é que eu descubro se o usuário está autenticado ou não? Eu tenho aqui um serviço de segurança, eu vou criar um método nele que vai dizer isso para mim. Deixa eu só pular a linha. Então, o método vai se chamar public boolean está autenticado. Beleza? Ele vai retornar, eu vou buscar aqui o contexto, né? Que nem eu estou utilizando ali em cima, context. É igual a security context holder, get context. Aqui eu vou retornar simplesmente get authentication is authenticated, por exemplo. Eu acredito que isso aqui vai retornar se o usuário está autenticado ou não, né? E o mesmo eu vou fazer para o inverso. Vou criar um método inverso aqui, não está autenticado. Beleza, e vou simplesmente inverter essa condição. Ficar um pouco mais fácil de utilizar, um pouco mais semântico, né? Beleza, voltando aqui para a configuração. Então, vou passar dentro aqui de aspas, o arroba segurança, com segurança service, né? E o nome do método, está autenticado. Beleza, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu não errei.
está autenticado, vou tentar copiar. E agora aqui embaixo, eu tenho que passar algo chamado de expression. O que é expression? Ela é a chave que vai ser utilizada para diferenciar um usuário do outro. Então, no caso de usuários que estão autenticados, é muito fácil, basta pegar o nome de usuário. E aqui no meu serviço eu já tenho um getUsuário que retorna o nome. Então, vamos lá. Vou passar aqui também, @seguranca-service.getUsuário. Beleza. Feito isso, ele já vai separar o cache por usuário. E agora eu posso sim definir os limites, né? Para isso, basta passar bandwidth, a capacity. Então, eu posso falar que seriam 10 requisições a cada minuto. Time 1 e a unidade minutos. Esses limites aqui vocês vão precisar identificar de acordo com a API de vocês, de acordo com a capacidade da API de vocês, tá bom? Isso você só vai conseguir fazendo alguns testes de carga e até mesmo definindo algumas regras internas aí, tá? Nesse meu teste eu vou utilizar essa configuração mais simples, baseada em minutos mesmo, em uma capacidade bem pequena, só para conseguir simular os erros, né? Beleza, e agora no caso de usuário que não está autenticado, do público em si, né? Eu vou copiar aqui a configuração, deixa eu ver se eu indentei ela certo, acho que sim, isso está certinho. No caso, se ele não está autenticado, então vou mudar aqui para não estar autenticado, a capacidade dele vai ser menor, vai ser 5 requisições por minuto. Só que como que eu faço para diferenciar um usuário do outro? Por mais que ele não esteja autenticado, ele também pode ser considerado aí um usuário diferente, né? Para isso eu vou utilizar uma comparação por IP. Existe uma função interna chamada getRemoteAddress, né? Ou ADDR, né? Deixaram simplificado. Essa função aqui ela vai fazer o seguinte, vai retornar o IP de quem está acessando e assim o rate limit vai conseguir diferenciar qual usuário é qual, tá? O mesmo eu não vou fazer, é claro, para esse usuário aqui que já está autenticado. Eu vou preferir pegar o nome do usuário dele, né? Porque vai que ele está utilizando várias máquinas ao mesmo tempo, então ele deveria ser limitado por mais que tivesse IPs diferentes. Vamos testar agora então. Deixa eu parar aqui a API, inicializar novamente. Opa, deu um erro aqui de inicialização. Deixa eu dar uma olhada. Parece que foi erro de sintaxe. Deixa eu dar uma olhada na sintaxe aqui do meu arquivo. Ele tem que estar indentado certinho. Ó, tá uma indentação a mais aqui. Então deixa eu inicializar novamente. Por o fato dele ter esse formato, né? Ele é baseado nas indentações. Vamos inicializar agora, vamos verificar. Ó, parece que está carregando. Vou aguardar aqui. Beleza, inicializado. Agora vamos testar. Vamos testar primeiro sem estar autenticado com nenhum usuário. Vamos fazer uma requisição. Opa, também deu outro erro. Erro interno, vamos ver o que acontece. Vamos ver aqui. No pointer exception, vamos ver qual foi a linha. Foi na autenticação. Ele não conseguiu buscar se o usuário está autenticado ou não. Bom, isso não deveria acontecer. Vamos colocar aqui um breakpoint. Vamos verificar. Bom, deixa eu testar também com o usuário autenticado para ver se isso acontece, né? Ele está retornando nulo, então acho que vou ter que adicionar uma condição aqui. Mas vamos ver também com o usuário autenticado se o mesmo problema acontece. Vamos lá, vou colocar aqui basic. O nome do meu usuário é o João. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o mesmo teste, vamos ver. Agora tem que estar autenticado, certo? Vamos lá, fazer um evaluate. Continua retornando nulo, é isso mesmo? É isso mesmo. Então tem uma coisa muito errada. Bom, eu queria mostrar esse bug para você, mas eu já descobri a solução dele. Acontece o seguinte, não sei se você sabe, mas o Spring ele funciona com filters, né? Servlet filters. O Java Web também, né? O Spring utiliza esses servlet filters para fazer boa parte das suas lógicas, assim como o próprio Spring Security também utiliza. Então está acontecendo que o filtro do Bucket4j está sendo executado antes do filtro do Spring Security. Feito isso, você não consegue acessar os parâmetros de segurança antes do filtro do Spring Security rodar, né? Então ele está tudo retornando nulo aqui, se está autenticado ou não. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui, filter order. Essa propriedade vai garantir que o filtro do Bucket4j seja executado depois do filtro de segurança. Basta jogar um valor um pouco mais alto, ele vai ser jogado para baixo na ordem de execução. Então vou inicializar de novo, vamos ver. Agora sim. Bom, vou testar com o usuário autenticado.
Beleza? Opa, caiu no breakpoint. Vamos aproveitar e fazer o debug. Ó, agora sim, está authenticated true. Se eu tentar buscar o nome do usuário, vamos ver se eu consigo. Authentication, get name, vamos ver se é o João mesmo. Ó, autenticado com o João, então tá normal. Deixa eu tirar esse breakpoint. Ó, normal aqui com o João. Vamos ver aqui nos headers, né, de limite, ó, xlimit remaining 9. Foi o que configuramos lá, foi limite de 10 para quem está autenticado. Então, fiz uma aquisição, só tem mais 9 para mim fazer dentro desse período aqui de 1 minuto. Agora vamos testar com um usuário anônimo, né, um usuário que não está autenticado. Vamos vir aqui, vamos tirar a autenticação. É importante tirar os cookies também, tá? Geralmente ele faz o cookie e o cookie vai fazer com que ele esteja autenticado. E isso é um problema. Vamos ver se continua dando null pointer, caso ele não esteja autenticado também. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Context, get authentication, is authenticated. Opa, ele deu que está autenticado true. Mas quem que está autenticado? Vamos buscar o nome desse usuário. Anonymous User. Então, mesmo que eu não tenha passado um usuário, o Spring está passando aqui um usuário anônimo, como se fosse um usuário padrão, né? É assim que o Spring funciona internamente. Se eu tirar aqui o breakpoint, só que isso vai atrapalhar um pouco da nossa lógica, né? Ele vai dizer que o usuário está autenticado também. Olha, agora ele pegou o filtro de 10 aquisições, né? Que seria esse filtro aqui. Vamos lá. Ele passou e entrou nesse filtro aqui. Esse primeiro filtro com a capacidade de 10 não entrou no filtro que tem a capacidade de 5, que é o filtro de usuários não autenticados, que busca até mesmo pelo IP, né, que faz a divisão pelo IP. Vamos então ter que mudar essa lógica, não podemos mais confiar somente nesse is authenticated. Precisamos verificar também se o usuário é anônimo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, if, vou pegar o nome do usuário, né, get usuário equals. Eu tinha copiado aqui o Anonymous User. E se ele for o Anonymous User, eu vou sempre retornar false nesse método do está autenticado, tá bom? Assim vai facilitar a nossa lógica. Que mesmo que para o Spring ele esteja autenticado, para a gente ele não está, porque um usuário anônimo não é como se fosse um usuário válido para a gente. Então eu teria que entrar nesse segundo filtro aqui. Vamos ver se está funcionando. Acho que está inicializando ainda. Beleza, inicializou. Vou realizar o teste. Deixa eu tirar os cookies também. Opa, não precisa. Beleza, fiz a requisição. Agora sim, ó. X-rate limit remaining, somente 4 requisições. Então ele caiu no filtro certo, que é dos usuários públicos, que faz a divisão por IP. Falta somente realizarmos um último teste, vamos lá? Que seria o teste das múltiplas instâncias. Lembra que estamos utilizando o cache para fazer uma distribuição, uma sincronização dessa informação do usuário, né, dos limites que ele está utilizando. Então eu vou inicializar uma outra instância aqui. Eu vou clicar aqui em Edit Configurations, vou copiar essa configuração da minha aplicação. Eu vou jogar uma porta diferente. Para isso, basta jogar aqui no Environment Variables Server _ Port 8081. Beleza, vou dar um OK. Vou inicializar uma outra instância. Antes disso, eu vou só limpar aqui o terminal, né, o meu console, só para você visualizar uma informação do Hazelcast. Que não sei se vocês perceberam, não precisamos utilizar nenhum servidor externo para o Hazelcast. Seria possível sim, mas nessa configuração que estamos fazendo nele, o Hazelcast está integrado dentro do próprio servidor da aplicação. Então ele vai sincronizar a memória entre as instâncias que estão disponíveis aqui na rede local, na mesma rede. Então ele vai fazer como se fosse um Service Discovery, né? Ele vai descobrir as outras aplicações que também estão utilizando o Hazelcast, né? Para sincronizar entre elas. Vamos ver aqui. Percebe-se que quando a aplicação inicia, ela também declara os membros aqui desse serviço do Hazelcast, né? Ele declara como Cluster Service. Ele fala aqui quem que são os membros que estão ativos, né? Quem que são as aplicações que estão ativas. Geralmente ele declara 2 entradas por aplicação, tá? Isso aqui é normal. Agora, na minha aplicação que já estava iniciada, ele também conseguiu detectar que uma nova aplicação foi incluída aqui nesse cluster aqui de cache, né? Então ele vai sincronizar a memória entre essas aplicações. Quer dizer, vai sincronizar só aquela parte que eu defini. Só essa parte aqui do mensagem rate limit, que é onde está
os limites dos meus usuários, né? Que é o quanto que eles consumiram. Então, vou testar aqui agora para ver se está sincronizando mesmo. Vamos lá? Eu vou testar aqui com o próprio usuário anônimo mesmo, sem nenhum tipo de autenticação. Ó, rate limit remaining 2 e agora 1. E agora eu vou trocar a porta, vamos ver se vai para 0 ou continua em 1, né? Não sei. Vamos passar aqui o breakpoint, beleza? Ó, continua em 1, porque eu acho que eu demorei um pouquinho de tempo. E agora foi para 0. E agora está dando 429. Nota que está o retry after seconds. Beleza, ele deixou tentar de novo. E agora está 10 segundos. Vamos ver se na outra instância continua o mesmo tempo de segundos. Ó, diminuiu um pouquinho, mas é o mesmo tempo. Então ele está sincronizando a informação do cliente entre as aplicações. Então posso ter quantas instâncias da mesma aplicação eu quiser, que ele vai estar sincronizando aí o limite entre elas, tá? Bom, mergulhador, essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha conseguido entender o papel do Bucket4j no ambiente de um API REST. Espero que você consiga implementar ele nas suas aplicações também. Assim você vai evitar que os usuários consigam deixar sua aplicação estável, enviando muitas requisições aí descontroladamente. Então, até a próxima aula.